um dos temas que vem sendo bastante discutido recentemente no país é exatamente a prestação de serviços por parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário do Brasil é um dos que os seus membros gozam das maiores regalias, especialmente nos tribunais superiores e especialmente no Supremo Tribunal Federal. É importante a gente salientar aqui que nada temos, digamos, a questionar sobre pessoas, mas sobre a estrutura do poder que é mantida por todos nós que somos pagadores de impostos. Tem uma matéria que foi publicada, Altílio, que é do seu conhecimento, pelo UOL, que diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, fez uma viagem a Paris, na França, para assistir a final da Copa dos Campeões, os jogos do torneio de Roland Garros, com despesas pagas por advogado que responde processos no STF. As informações são do veículo de comunicação Metrópolis. Aqui está dada a fonte. De acordo com a matéria do colunista Rodrigo Rangel, o ministro usou um luxuoso jatinho que tem como um dos donos o advogado Vinícius Peixoto Gonçalves, que também possui um escritório no Rio de Janeiro. O custo da viagem é de pelo menos R$250 mil. O ministro Nunes Marques, que coincidentemente é piauiense, fez a viagem na companhia de pelo menos um dos seus filhos. Aí fica a pergunta, Otílio, que todo brasileiro se faz e eu também a faço agora para você. Um ministro de uma corte superior que usa o jatinho de um advogado, que é dono de uma banca, onde recebe processos e, via de regra, esses processos chegam para a deliberação da Corte Suprema do país. Será que ele vai ter, depois de receber um privilégio, de ser alvo de um privilégio de tamanha grandeza, será que ele, na hora de julgar uma causa encaminhada pela banca desse advogado, ele será que não vai colocar ali na decisão, incorporar alguns outros elementos que não sejam apenas os elementos técnicos de um juiz? O que é que você acha? Boa tarde, Arivan, e eu acho que esse espaço que você está proporcionando aqui na TV Centro-Sul Picos é um espaço privilegiado para fazer a gente refletir como cidadão, né, como pessoa, né, sobre o que acontece na vida, no mundo e como que a gente deve se posicionar diante desses acontecimentos. Eu confesso que eu fiquei estarrecido quando eu li essa notícia, né, porque a justiça é um dos três poderes, né, criados lá, né, nas democracias, né, e a gente tem que preservar. Tem uns malucos aí falando em acabar com o Supremo. Isso é uma ideia imbecil, né? Nós temos que defender a justiça. Agora, por outro lado, os ocupantes do Poder Judiciário, eles defendem uma ideologia de que a justiça é isenta, é imparcial. Nós sabemos que o ser humano não é isento, não é imparcial, e ele está correndo o risco de sofrer influências, às vezes até inconsciente, né, das relações humanas. Então, o primeiro questionamento que eu faço dentro dessa linha aí da gente refletir, analisar e se posicionar é o seguinte: eu como cidadão, que a gente não tem acesso a todas as informações, eu me questiono, seria essa notícia verdadeira? Bom, aí vamos analisar. Quando um jornalista se põe a colocar uma notícia dessa ordem, eu imagino que ele se cercou de todos os cuidados, né? É difícil de você, colocar dúvidas, questionar. Não, é um fato, é um dado. Ele viajou. O jornalista disse isso. Você não sabemos se ele viajou ou não viajou. Mas a matéria jornalística diz que ele viajou. Então, e depois ele diz que viajou mesmo, né? Agora, aí a gente se questiona. Bom, primeiro, um ministro que conhece o salário do judiciário, que é de R$55 mil, quer dizer, essa pessoa teria condições de fazer uma viagem assim que custa R$250 mil? Para mim isso é um escárnio. Aí eu comparo, Erivan, quando eu li essa notícia, eu até fiz algumas pesquisas sobre a Suprema Corte norte-americana. A Suprema Corte norte-americana, um juiz ganha $60 mil, $146 mil por ano, que equivaleria no Brasil a R$60 mil por mês. Porém, é só isso.
Não tem mais penduricalho, não tem mais vantagem, não tem ajuda paletó, não tem auxílio viagem, não tem plano não tem nem... Olha, eu vi uma vez um ministro do Supremo brasileiro falando que ele fez uma visita à Suprema Corte nos Estados Unidos e só tem uma vaga no estacionamento, o presidente da Suprema Corte, e nenhum outro ministro da Suprema Corte tem regalias, tem privilégios, tem mordomias. Então, o que eu acho que nós, como cidadãos, ficamos assim, estarrecidos com assim, o descompasso, né, de posturas como essa, arrogância, prepotência, né, e é muito comum isso no judiciário, né, de fazerem congressos bancados por organizações, por empresas, e aí as viagens são pagas. Aí o que se questiona quando você lê uma notícia dessa que isenção tem um juiz desse para, ao julgar uma causa encaminhada por esse advogado, e não me vá com conversa que eles sabem muito bem como fazer isso. Muitas vezes essas causas não são encaminhadas nominalmente por aquela pessoa, no nome dele em particular, mas sim por uma banca, por um escritório que é administrado por essas pessoas. Agora, indiretamente, eu pergunto, um juiz teria condições de julgar com imparcialidade? Nós não estamos fazendo nenhum julgamento, nós não estamos fazendo nenhuma acusação. Agora, eu, como cidadão, eu confesso que eu fico, é um escárnio, eu confesso que eu fico estarrecido, e uma coisa que me surpreende também é como isso passa assim, indiferente à sociedade, as pessoas acham que isso é normal, é assim mesmo, não tem jeito. O que eu posso fazer? Manifestar minha indignação, meu repúdio, essas posturas de escárnio, de falta de transparência, porque isso é o que sai, Arivan. Agora imagine o jogo que acontece por detrás das cortinas, por detrás dos bastidores, que não saiu na imprensa. Apenas através desses indícios a gente vê isso, imagina o que não existe por trás.